E a gente sempre, quando pensa em culto evangelístico, né, a gente pensa na celebração, ou a celebração dominical, ou um culto especial. Vamos fazer uma cruzada na igreja e vamos chamar as pessoas para ouvir o evangelho, né? Eu estou me relacionando bastante com irmãos da Itália, de Portugal também, e é interessante que eles falam muitas vezes isso: não adianta chamar as pessoas para a igreja que eles não vão, eles não entendem isso, eles precisam ver a sua vida como o espelho de Cristo, tá? Precisam ver a tua vida, os frutos na tua vida, para entender que você tem algo que ele não tem, algo a mais que ele não tem, que a gente sabe que é Jesus, para que você tenha amizade com essa pessoa, possa compartilhar Jesus, para ele entender que não é simplesmente ir à igreja, quem sabe o pastor vai fazer uma mensagem legal naquele dia e aquela pessoa, aquele meu amigo vai aceitar Jesus. Mas, meus irmãos, o alvo de hoje, né, é que a igreja precisa se dedicar, sim, à evangelização, através do culto. Ótimo. Só que lembra que desde o começo a gente vem falando que culto acontece em todo momento. Que doido, né? Culto acontece a todo momento. Então, um culto evangelístico, o que é um culto evangelístico? Se você abrir a visão além da celebração dominical. Ou seja, como que a sua vida, e essa grande pergunta dessa noite, eu gosto às vezes de fazer essas aulas ao contrário, né? A gente entra com a conclusão primeiro, para depois ir debulhando a conclusão e ir chegando na introdução, talvez, né? Bom, enfim. Mas a grande pergunta é, como que o teu culto pessoal, o teu tempo a sós com Deus, o teu devocional, ou o teu dia a dia, o teu culto no lar, ou o teu trabalho como culto, né, como oferta a Deus. Se você está fazendo algo, está fazendo para a glória de Deus, então o teu trabalho é para a glória de Deus, e como o teu trabalho, ou a tua presença no teu trabalho, no teu estudo, ou na tua vizinhança, é evangelística. Se culto é todo tempo, como que esse teu relacionar com Deus pode vir a transbordar de modo que as pessoas ao teu redor sejam impactadas com essa luz que está no seu coração? Amém? Pastor? Vamos lá. A introdução dessa lição, o André já fez. Mas vamos pensar um pouquinho. Se alguém entra na nossa igreja, estamos lá celebrando ao Senhor, se alguém entra na nossa igreja, como é que essa pessoa vai se sentir? Se nós estamos ali num tempo de celebração, adorando ao Senhor, com as mãos levantadas, a pregação da palavra sendo expressa, sendo apresentada, as orações fervorosas ao Deus vivo, como essa pessoa chegaria e como é que ela seria impactada pela presença do Senhor no nosso meio? Nós precisamos ter isso no coração, porque a qualquer momento do nosso tempo de celebração, mesmo não sendo um culto específico de culto evangelização, culto de pregação específica da mensagem de salvação, Deus usa todo e qualquer momento do nosso tempo de celebração para salvar pessoas. Porque se você prega a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é capaz de transformar e mudar a vida das pessoas. Então, qual é o meu papel como servo do Senhor no momento em que eu chego na presença do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para honrá-lo com a minha vida, para cantar louvores a ele, e chega alguém e olha e fala assim: o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo de Deus, através de tudo aquilo que nós realizamos, tem que ser capaz de utilizar tudo aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus, para atingir o coração dessas pessoas. A pessoa vai olhar e vai dizer: uau, ele se ama de uma forma como eu não conheço.
uau, eles se tratam de uma forma com respeito como eu nunca vi. Ou, como é gostoso estar no meio dessas pessoas. Parece que eu me sinto em casa, parece que eu me sinto bem aqui no meio dessas pessoas. Isso é verdade. Deus, eles têm que olhar para nós e usar a seguinte exclamação: Deus realmente está entre esse povo. Deus realmente habita no meio dessa história toda. Eu tenho que sentir vontade de querer voltar para cá, para pensar. Os cultos dedicados à evangelização devem se revestir de uma liturgia toda especial. A recepção, as músicas, as mensagens, as apresentações, tudo deve impactar o pecador. O culto deve ser focado em Deus ou no pecador? Deixa eu só te interromper, pastor. Pessoal, o áudio dele tá bom? Tá dando para ouvir? Não, então beleza. Toca. Ok? Então, o que você acha? O culto deve ser focado em Deus ou no pecador? Então, estou falando do culto evangelístico, tá? Como é que é? É em Deus ou no pecador? Abre o áudio e pode responder. Agora eu tenho que aumentar, porque você está com o seu... Ah, tá. O que vocês acham? Em Deus. Eu acho que sempre em Deus. Sempre em Deus. Sempre em Deus. Eu acho que a gente até já falou sobre isso aqui. E aí, o que tiver lá, a palavra que tiver, vai falar ou não com o pecador. Que tem pecador que não quer ouvir, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Todo o nosso culto tem que ser dirigido a Deus. Então, mesmo que a gente faça um culto especial para uma nova pessoa, queremos apresentar o evangelho para alguém, então... Peraí, eu tô ouvindo o meu eco aqui. Vou desligar e vou usar só o seu, tá? Estão ouvindo ainda? Continuam ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá ok. Você tem que aumentar só um pouquinho, para eles poderem ouvir bem. Tudo aquilo que eu preparo dirigido a Deus. A pessoa que está do meu lado, a pessoa que está entrando, o visitante, ele tem que ser impactado de alguma forma. Então, o culto sempre, queridos, deve estar focado em Deus. Sempre. Em nenhum momento a gente tem que focar nas pessoas. Claro que, pela misericórdia de Deus, algumas músicas falam o coração das pessoas. A palavra, existem alguns versículos especiais que falam o coração das pessoas. Mas o culto deve ser dirigido a Deus. Aqueles que fizeram o treinamento da cruzada estudantil profissional para Cristo, tem uma frase no 4 Leis Espirituais que diz assim: o êxito ao testificar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus. Eu compartilho, o resultado é com Deus, e o meu louvor é dirigido a Deus. Por misericórdia, ele pode usar aquele tempo para poder falar ao coração das pessoas. Quando nós falamos em recepção acolhedora no culto, o que vem à sua mente? Deve ser um ambiente onde as pessoas cheguem, e mesmo que eles cheguem com a roupa totalmente feia, totalmente em desacordo com aquilo que é a nossa prática, cheirando mal, Clarice falou aqui agora, essas pessoas, por incrível que pareça, elas têm que se sentir acolhidas. Porque se ela é acolhida do jeito que ela está, presta atenção, se ela é acolhida do jeito que ela está, ela vai sentir vontade de voltar. Talvez com a mesma roupa suja, talvez com um mau cheiro, talvez com cheiro de cachaça, mas daqui a algum tempo ela vai olhar e falar assim: puxa, eles são diferentes. Isso, o ambiente, ele começa a se sentir bem, porque ele não está sendo julgado, não está tendo acepção de pessoas, ele não se sente como alguém olhando feio para ele. Uma das piores coisas que acontece no reino de Deus é quando um bêbado, ou alguém mal cheiroso, ou alguém com roupa muito suja, entra na igreja e os diáconos olham para ele e falam assim: esse não é um ambiente para você, você pode ir embora. Ou tentam tirá-lo de lá. Essa é uma das piores coisas.
As pessoas têm que olhar para nós e sentir vontade de voltar para a igreja. Por quê? Porque lá ele tem que sentir que ele é tratado como gente. Ele tem que se sentir como se, puxa, eu sou alguém especial. Olha só, me deram a mão para eu entrar, me indicaram um lugar para eu sentar, me deram um folheto para eu poder ler. Então, alguém se preocupa comigo, eles não voltarão ao nosso meio no tempo da igreja se eles forem maltratados. Eles não voltarão se em algum momento eles se sentirem deixados de lado. Eles não voltarão se em algum momento eles sentirem que eles não são bem recebidos. Eles não voltarão se em algum momento do dia ou daquele tempo de ação as pessoas olharem feio para ele. Eu posso falar isso com toda clareza para vocês, porque Clarice e eu somos amigos das prostitutas que ficam aqui na nossa esquina. A gente passa todo domingo e conversa com elas. Elas estão sentadas lá, às vezes tem umas novas que eu não conheço, eu me apresento. Oi, eu sou o pastor Samuel aqui da igreja, e se você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Eu sempre deixo a porta aberta. Algum tempo atrás, teve um problema aqui, e aí teve um problema, elas assaltaram alguém e foram correr lá na igreja. Eu falei, por que vocês correram aqui? Não, porque teve um BO com a polícia. Eu falei, não, nesse sentido não. Vocês podem entrar aqui quando vocês quiserem, mas não para se esconder da polícia. Então elas perceberam que tem essa diferença. E algumas, durante algum tempo, frequentaram os nossos cultos. Frequentaram os nossos cultos e pediam assim, pastor, ajuda a gente a mudar de vida, ajuda a gente a ter uma nova profissão, ajuda a gente a caminhar mais próximo do Senhor. Nós temos que ter, então, nos nossos cultos, uma recepção que seja acolhedora, para que as pessoas comecem a entender que nós temos uma postura séria com Deus, nós conhecemos a Deus de verdade. E Deus não fez exceção de nenhumas pessoas. Todas as pessoas que foram procurar Jesus, Ele as recebeu. E nós temos que aprender isso e fazer desta forma também. Pastor, olha aqui. Posso dar um testemunho? Irmãos, eu tenho meu contexto, né? Eu vim do espiritismo, da Umbanda. Minha mãe, então, era espírita de mesa branca, mais ou menos na época que eu nasci, até por conta disso que meu nome é André Luiz, que é o nome de uma entidade espírita, né? Um espírito de luz deles, né? Eles acham lá que é de luz. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. Um pouco depois, a gente se envolveu com envolvendo como já eram médiuns lá no centro, recebendo as entidades e tal. Eu estava começando a desenvolver com 13 anos de idade. E minha mãe sofria de uma azia persistente, assim, o tempo todo, sofria muito com isso, até a água dava azia nela. E uma prima dela, já até meio afastada de 2º grau, chamou ela para ir na igreja, para conhecer o pastor lá que orava pelas pessoas e Deus usava, né, com cura. E minha mãe foi curada no primeiro dia que ela foi lá, oraram por ela, ela foi curada e ela começou a frequentar. E eu fui na cola, né? Eu não queria ir no começo, depois eu acabei indo e percebi que tinha alguma coisa diferente. Você tem pessoas religiosas na Umbanda, você tem pessoas religiosas na igreja. Você tem um momento de culto na Umbanda, você tem um momento de culto na igreja. Você tem um momento de ensino na igreja, tem um momento de ensino na Umbanda. Mas o que me chamou a atenção? Algo que não se falava. Falava de piedade, falava de boas obras, falava de fazer o bem. Mas, normalmente, o critério era assim, quando uma entidade chegava para alguém e falava, alguém fez um trabalho contra você, ou se fazia um trabalho contra, ou simplesmente só pedia, né? Eu quero que volte, esse mal, quero que volte para a pessoa em dobro. Esse era o critério básico, eu quero que aquele mal que desejaram para mim volte para a pessoa em dobro. Na igreja eu percebi algo diferente, uma coisa que eu não conhecia, nem no espiritismo, nem na Umbanda. Amor. Foi isso que me atraiu para Cristo.
que eu comecei a entender que no reino de Deus é diferente. Quando alguém faz mal, você perdoa. Quando alguém não está bem, você abraça e sustenta, se ajuda, né? E foi esse amor que fez a diferença na minha vida, que me fez querer voltar e mais, fez querer abrir meu coração para Jesus. Isso faz mais de 40 anos. E não me arrependo nem um pouco, foi bênção. Amém. A Igreja de Cristo é a segunda família de muitas pessoas, lugar para dar e receber afeto, aceitação e diálogo. Algum tempo atrás, uma moça na igreja tinha o costume de: quem fez aniversário, levante aí para a gente poder orar. Aí levantou uma jovem, e quando ela levantou, o marido dela tomou um susto, porque ele esqueceu do aniversário dela. E eu percebi isso. E ela olhou para ele com aquela cara, tipo assim: se não fosse a igreja, você não saberia que o meu aniversário foi essa semana. Tiago nos ensina que Deus é glorificado quando nos congregamos sem distinção de posses, classe social, raças e etc. O ponto 2, exposição bíblica. A exposição bíblica, ela tem que ser clara, precisa e tem que atingir o coração das pessoas. O culto deve ser momento de uma exposição precisa do caminho de Deus e do propósito salvador de Cristo. Apolo conhecia Jesus, mas sua doutrina era incompleta, pois não conhecia o Consolador. A exposição bíblica não pode ter medo de lidar com milagres e com a ação dos dons espirituais quando exercidos com sabedoria e temor. O interessante, queridos, que a gente precisa entender que quando alguém vem para a igreja, a pessoa normalmente ela vem com o coração arrebentado. Não sei se vocês estão sabendo, mas todos os domingos, quase todos os cultos, depois desse tempo de pandemia, pessoas vêm à igreja como convidadas. Pessoas que acompanhavam os nossos cursos pela internet estão vindo para a igreja. Então, se convertendo, estão vindo para a igreja assim, de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que Deus tem feito alguns milagres bem interessantes. Tem um casal na nossa igreja que vem toda quarta-feira. Ontem foi a quarta-feira que eles estiveram. E o interessante é que eles vieram no primeiro dia. Como é que vocês chegaram aqui? A gente está passando na rua e entramos. Aí, na segunda vez, como é que vocês chegaram aqui? A gente veio quarta-feira passada, a gente gostou tanto, a gente resolveu vir de novo. Aí, no terceiro, um olhou para o outro e falou assim: vamos para a igreja? Vieram para a igreja. E ontem foi a quarta vez, eu sentei com eles, e aí? Como é que vocês chegaram aí? Eles me contaram essa história toda. E aí falaram assim: pastor, ora pelo meu pai, que o meu pai vai passar por um cateterismo amanhã ou na sexta-feira. E olha, foi um tempo tão precioso de oração, de gente nova convertida, que ainda está começando a confiar em Deus, está começando a aprender o que é caminhar com Deus. E o que mais atraiu? A pregação do pastor Itamir. Ai, aquele tiozinho fala tão gostoso. Foi a frase do rapaz para mim. Eu ouço o tiozinho falar, mas eu saio daqui com o coração tão cheio de alegria, com tanta vontade de conhecer Deus do jeito que Ele conhece. Isso, queridos, é o poder da palavra de Deus. A exposição bíblica, ela tem que impactar não só a nossa vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que vêm ao nosso templo para celebrar, para adorar e para conhecer ao Senhor. Aí você pode dizer assim: mas pastor, a gente não deveria só falar de Jesus fora? E aqui na igreja só ser edificado para poder pregar o evangelho fora? Sim e não. Porque tem gente que tem facilidade de pregar o evangelho. Agora tem gente que tem facilidade de convidar pessoas para vir à igreja. Venha na minha igreja. Ele é um excelente convidador, mas ele não fala com tanta clareza daquilo que Jesus fez na sua vida. Ele fala: Jesus mudou meu coração. Vamos lá na igreja e você vai aprender da mesma forma que eu aprendi, depender da graça de Deus. Uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que muitos pregadores estão pregando apenas uma linha teológica que abraçaram e não a palavra de Deus. A teologia só é útil se for a teologia
da palavra de Deus. Teologia é o estudo de Deus. Se a nossa teologia não nos leva a conhecer melhor a Deus, alguma coisa está errada com a nossa teologia e não com Deus. Nós precisamos, então, entender como igreja que quando cantamos, quando pregamos, quando oramos, quando recebemos pessoas novas na igreja, quando recepcionamos com um sorriso uma nova pessoa totalmente desconhecida, quando nós não corremos de alguém que chega com cheiro de bebida ou um pouco mal cheiroso. Para essas pessoas, nós somos instrumentos do amor de Deus. O Deus que ele está conhecendo naquele momento sou eu e você. A minha e a sua atitude é que vai estar mostrando quem é Deus de verdade na vida, nas nossas vidas, e que pode ser na vida dessas pessoas. O ponto 3 diz assim: edificação, exortação e consolo. Eu quero falar, antes de falar sobre isso, dizer da importância que nós temos como músicos para servir de instrumento de Deus, para poder tocar no coração das pessoas, para que eles possam conhecer melhor a Jesus. Às vezes, a gente ouve uma música e essa música não sai da nossa cabeça nunca mais, não é verdade? Quando é uma música boa, é legal. Uma vez eu ouvi uma música, eu acho horrível a música daquela mulher, mas eu estava passando na rua e estava tocando num bar essa música. Gente, isso me perseguiu durante semanas. Eu me pegava cantando aquela música que eu odeio, eu acho horrível, mas eu me pegava cantando aquela música. Eu falava: Jesus, tem misericórdia, tira isso da minha mente, tira do meu coração essa desgraça dessa música. Por um outro lado, às vezes uma pessoa passa na porta da igreja, ouve uma música que nós cantamos, essa música fica no coração e na mente dessa pessoa. E ontem o pastor Grava disse que a música que ficou na mente e no coração dele quando ele aceitou Jesus foi: Jesus Cristo mudou meu viver. Ele cantava isso em casa o tempo todo. Mesmo desafinado como ele é um pouquinho, ele cantava o tempo todo, porque Jesus havia mudado o seu viver. Isso era a realidade na vida dele. Ele aprendeu essa música antes de aprender qualquer versículo bíblico. Por quê? A música é algo que nos atrai, é algo que mexe com a nossa mente, com as nossas emoções. Fala, André. Conta-se, eu tenho um livro de causos evangélicos, né, bem interessante. Aliás, tem 2, né? E conta-se um caso lá, que lá no sertão tinha um senhor que era matador, era jagunço, né, chamado Soares. E ele não levava desaforo para casa em momento nenhum, ele era pessoa muito agressiva, e conta que ele estava passando perto de uma igreja, e estavam cantando aquela música: manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. E ele entendeu errado a letra. Amansa Soares, que Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. E ele levou um choque. Como? Jesus me conhece? E ainda querendo que eu me amanse? Que negócio é esse? E entrou na igreja para saber mais desse Jesus, se converteu, largou esse caminho de violência, teve uma vida transformada por um cântico. Ele deu errado, mas Deus usa. Deus usou. Amém? Então, quando nós cantamos qualquer música que é dirigida para Deus, claro, a adoração, o louvor, a celebração é dirigida para Ele. Eu sempre digo: Deus, por misericórdia, Ele recebe esse louvor que nós dedicamos a Ele e derrama da sua graça sobre as pessoas que estão ouvindo. Tanto aqueles que já conhecem o Senhor, sendo edificados, motivados e impulsionados a serem melhores crentes, quanto aqueles que estão ouvindo pela primeira vez uma música que ele não sabe nem o que é aquilo, mas ele ouve lá um monte de gente cantando: Jesus Cristo mudou meu viver. E ele começa a ter desejo de que a vida dele também seja transformada, seja modificada, seja totalmente mudada por esse Jesus que pode todas as coisas. Nós, músicos, temos uma função importante de levar o evangelho a todas as pessoas,
através da adoração, através do louvor, através das músicas de testemunho, através das músicas de desafio, através das músicas de consagração, que de alguma forma as pessoas, nós fomos atingidos, somos abençoados, e as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez também possam ser impactadas pela beleza do evangelho que eles acabaram de conhecer. Então, edificação, exortação e consolo. Edificar significa erguer a casa. Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Isso. Alguém sabe a Bíblia melhor que eu aqui. Muito bom. Então, coloca-se alicerce, levantar as paredes e cobrir. E isso é edificar. A pessoa não convertida que vem para a igreja a primeira vez, ela precisa entender que algo novo vai começar a ser construído na sua vida. Algo novo, ela vai começar a ter paredes, ela vai começar a ter conceitos, ela vai aprender a orar, ela vai aprender a cantar, ela vai aprender a celebrar. No início, talvez seja bem automático. Ela vai ver as pessoas fazendo, ela vai fazer a mesma coisa. Ontem, foi muito interessante. Eu fui orar com esse casal jovem que estão indo na nossa igreja, e ele contou a história do pai dele. E aí, imediatamente, eu falei assim, o culto não tinha começado ainda, eu falei assim, eu posso orar por vocês? Aí os dois, claro. E aí eles fizeram aquele gesto assim de receber um presente de Deus, que a gente costuma fazer quando a bênção apostólica é impetrada, a gente fecha os olhos e faz assim, aquele sinal de, Senhor, pode me dar, eu quero que o Senhor me dê todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, para minha família, para minha casa, para minha igreja, que seja para a tua glória, para o teu louvor. E aí eu abri o olho rapidinho assim, e os dois estavam com o olho fechado e com as mãos assim, dizendo, amém, amém, amém. Novos convertidos, que estão começando agora a conhecer o Senhor, e já tem uma atitude de dependência, de quebrantamento, de colocar o coração nas mãos de Deus e permitir que a graça do Senhor inunde o coração deles. Isso tem sido muito lindo. Deus está edificando no coração dessas duas pessoas algo novo, que daqui a algum tempo vai ser uma bênção para o reino, vai ser uma bênção para a igreja, vai ser uma bênção para os familiares e vai ser uma bênção para a sociedade. Fala, André, pode falar. Irmãos, mais uma da série Eu Sou do Tempo, né? Eu sou do tempo. Quando eu me converti, usava gravador de fita. E era um tijolo desse tamanho, assim, né? Parecia quase o tamanho de uma caixa de sapato, um pouquinho menor. E não era meu, era caro, né? Muito caro, era da minha irmã, que é mais velha que eu, a Beth. E minha mãe e a Beth levavam um gravador no culto para gravar as músicas para poder ouvir em casa depois e aprender. Olha só que coisa, né? E hoje a gente tem YouTube, tem internet, né? A coisa fica muito mais fácil. Mas eu digo que para o novo convertido aprender uma verdade bíblica através da música é mais fácil do que através da mensagem. É verdade. Então, edificação, exortação e consolo. Quanto exortação que seja com amor e, eu não consigo ver, respeito. E respeito. Quando a pessoa se sente amada, gente, quando alguém vem na igreja e se sente amada, ela tem desejo de voltar. Porque talvez ela venha de um contexto de vida onde amor é uma coisa totalmente diferente daquilo que está sendo pregado na igreja. Então, amor para ela não é exatamente como nós entendemos. Ainda mais Deus. Eu sou pecador, eu não mereço a graça de Deus. E aí Deus vem e fala, eu te amo. Que história é essa de eu te amo? Então, ela precisa entender que cada dia mais a graça do Senhor vai sendo derramada no coração dela através do quê? Das nossas atitudes de amor e respeito. Nós temos que mostrar para essas pessoas o quanto elas são
importantes. Consolar aos outros significa estar ao lado e ajudar. Essa atitude destrói barreiras e edifica a igreja. Não adianta nada, queridos, a gente olhar uma pessoa nova, olha, você gostou da nossa igreja? Gostei. Você vai ser edificado nessa igreja. Ela ser exortada em amor. E aí consolar, olha, você continua com os seus problemas aí, não tem nada a ver com isso, tá, mas Deus vai cuidar de você. Não, nós somos instrumentos de Deus para cuidar do coração dessas pessoas e mostrar para elas que vir à igreja num tempo de celebração para adorar ao Senhor tem um significado. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Eu me lembro que, vou pegar emprestada a história do André, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 11 anos. E eu me lembro que o pastor, eu nasci numa crente, mas eu ir lá na frente e dizer, eu preciso de Jesus, eu me lembro que o pastor Juvencio de Berim de Oliveira cantou a música Ao Findar o Labor dessa Vida. Para quem conhece essa música, ela tem 6 estrofes. 6 estrofes. Ele cantou inteira com o coro e cantou de novo, e na última estrofe ele falou assim, tem mais alguém aqui que precisa aceitar Jesus hoje. Aí eu falei assim, é comigo que ele está falando. Aí eu levantei e fui lá na frente. Ele falou assim, demorou, baiano. Nossa, demorou, baiano. Só faltava eu. Só faltava eu. E olha só, ele teve a paciência, a misericórdia de cantar 2 vezes inteiro um hino que tem 6 estrofes. E na última estrofe, esse que vos fala foi lá na frente. Isso, queridos, é amor de Deus. Então, quando você, durante o tempo de apelo na igreja, fala assim, nossa, pastor, está demorando tanto no apelo, né? Puxa, pastor, mais rápido, né? Já deu, o pessoal já falou, quem tinha que aceitar já aceitou. Domingo passado, no culto das 18h30, o pastor fez o apelo, uma jovem levantou a mão de imediato. E depois um menino que estava lá em cima fez a oração. E ele falou, ele repetiu a oração tão forte que a igreja inteira ouviu. Quem estava lá ouviu aquele menino dizendo, eu sou pecador e eu quero Jesus. Acabou o culto, não acabou o culto não, cantamos um pedaço, uma música, em seguida veio um telefonema. Olha, eu também aceitei Jesus, eu fiz a oração junto com o menino e com o pastor. Na internet. Deus usa todas as coisas para expandir o seu reino e para torná-lo conhecido a todas, em toda a situação e, brevemente, todas as nações da terra, pelo menos um representante vai conhecer a Jesus. Eu espero que eu e você tenhamos participação nisso. Temos a participação de poder mostrar Jesus para essas pessoas. Concluindo, o culto pessoal pode ser também um momento de evangelização. Perguntas: como o seu culto pessoal pode ser receptivo? Como o seu culto pessoal pode expor a Bíblia a outros? Como o seu culto pessoal pode edificar, exortar e consolar a outros? O incrédulo deve encontrar mais do que um aconchego na igreja. Ele precisa encontrar-se com o Senhor. Se nós não entendermos que quando a gente vai para o nosso tempo de celebração, a gente não está indo para um encontro com Deus, se não entendemos que estamos indo para um encontro, e um encontro com quem? Simplesmente com o dono do universo. Simplesmente com o dono do universo, não é? Você vai para um culto para se encontrar com o dono do universo, que mandou seu filho derramar seu sangue precioso por causa de mim, por causa de você, por causa de nós que já conhecemos o Senhor Jesus. Então, por isso que quando a gente vai para o nosso tempo de celebração, a gente não pode simplesmente ir com um costume. Eu vou na igreja porque é costume, né?
a gente vai na igreja, né? Então a gente vai na igreja, então a gente vai lá porque não tem outra coisa para fazer. E se eu não for lá, por exemplo, domingo de ceia, se eu não for no dia da ceia, o meu mês vai ser uma desgraça. Você já viu isso? Eu já vi muitas pessoas, ai pastor, sempre que eu não venho na igreja, mas dia de ceia eu não posso faltar. Porque já pensou como é que vai ser o meu mês se eu não for no culto da ceia? Gente, para. Todo dia é culto de celebração. A ceia é um memorial. Mas todo dia eu tenho que estar na presença do Senhor para honrá-lo com a minha vida, para que ele fale ao meu coração num encontro de intimidade entre eu e o meu Deus. André? Pastor, eu queria pedir para a gente separar em grupo, para a gente poder... Só volta a pergunta, essas perguntas aqui, porque, irmãos, não sei você, mas eu quando ouço que a igreja, ou o culto, a celebração de domingo tem que ser receptiva, todo mundo concorda. Quando a gente fala que a mensagem tem que ser bíblica, todo mundo concorda, que a celebração tem que edificar, tem que exortar, tem que consolar, todo mundo concorda. Só que é a nossa prática. E é um momento, queria pedir então para o pastor uns 5 minutos para a gente separar, acho que dá para separar em 2 grupos. Dá. Tira uma foto aí da tela, tá? Então, a proposta é o seguinte, se a nossa vida é uma vida de culto a Deus, né, além da celebração dominical, como no teu dia a dia você pode ser receptivo ao pecador? Como no teu dia a dia você pode expor a Bíblia a outros? Como no teu dia a dia você pode edificar, exortar e consolar outras pessoas? E aí você vai, né, nesses 3 passos simples, brilhar a luz de Cristo e compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Ok. Anotaram aí? Vamos lá? Deixa eu stop aqui e vamos dividir. Isso.